poder cultuarmos ao Senhor, podermos engrandecer o seu nome e poder ser grato a Deus por tudo quanto Ele nos fez. E fazemos isso cultuando ao Senhor, fazemos isso invocando-o e dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Sempre nos reunimos no primeiro dia da semana, e assim a igreja, ao longo da história, tem feito, e nós temos dado continuidade ao que começou há mais de 2000 anos atrás. Leamos a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 12. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 12. João tem uma visão gloriosa dos glorificados. Diz assim o texto sagrado, Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 12. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre os rostos e adoraram, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam sobre o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma visão gloriosa que João está tendo dos glorificados, que um dia há de se cumprir. Aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, que foram eleitos pelo Senhor, um dia contemplarão as coisas que João, aqui no livro de Apocalipse, nos revelou. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, para que possamos um dia ver essas coisas gloriosas e estar diante daquele que é o Todo-Poderoso, diante do leão da tribo de Judá. Oramos a Deus, adorando e louvando-o. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor é muito bom. Louvamos ao teu nome porque grandes coisas tem feito em nossas vidas. Louvamos a ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo difícil em que vivemos. O Senhor tem nos amparado, Senhor, e tem nos protegido de todo o mal. E ainda, Senhor, que as coisas adversas nos sobrevenham, o Senhor nos anima e o Senhor consola o nosso coração, nos dando forças para enfrentar as dificuldades. O Senhor tem o sim, o Senhor tem o não e o Senhor tem o espera. Essas são as suas respostas para nós, Pai, e o Senhor tranquiliza-nos acerca delas. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que a nossa vida aqui na terra é passageira. Sabemos que um dia, Senhor, nos encontraremos contigo. Um dia contemplaremos, Senhor, a tua grandeza, contemplaremos tudo aquilo que o Senhor reservou para a tua igreja, amada, querida. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos para onde vamos, Senhor. E o teu Espírito Santo nos comunica acerca disso, o teu Espírito Santo nos tranquiliza acerca disso. Por isso, Senhor, assim como os anciãos aqui no texto fizeram, Senhor, nós te adoramos porque reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, reconhecemos que tu és Deus sobre a terra, reconhecemos que tu és Deus sobre todas as coisas. Te adoramos, Senhor, porque não há outro Deus semelhante a ti. Não há quem possa se comparar a ti, Senhor, em grandeza, em benevolência, em graça e em amor. O Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Continuemos louvando ao nosso Deus com uma canção que reflete muito isso do que nós lemos. Essa canção fala que todas as tribos hão de louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor com nossos irmãos, em nome de Cristo Jesus.
o nome do Senhor por essa canção gloriosa. Continuemos louvando ao Senhor, lendo Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 28, leremos os versículos 18 até o 20, apenas 2 versículos. Este texto, Mateus vai falar da grande comissão, né? O povo que é selado pelo Espírito Santo, ele é comissionado pelo Senhor. E diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja do Senhor, aqueles que são selados pelo Espírito de Deus, aqueles que são escolhidos pelo Senhor, são também comissionados a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas do reino, a dizer que, ainda que as pessoas não vejam uma luz no fim do túnel, ainda que não vejam uma solução, o Evangelho de Cristo, ele mostra a solução, ele mostra as respostas procuradas pelos corações vazios, pelos corações aflitos e desesperados. O Evangelho de Jesus Cristo tranquiliza-nos acerca de todas as coisas, por isso que nós entoamos e glorificamos o nome do Senhor. E uma das coisas que o Evangelho faz, que o Evangelho anuncia, é que devemos nos preocupar também com toda a nossa comunidade. Devemos amparar aqueles que necessitam, estar com aqueles que choram, né, e acalentar aqueles que estão desesperados diante das circunstâncias. E nós temos feito isso e continuaremos a fazer para a glória de Deus. Nós vamos orar neste momento, meus irmãos, uma oração de intercessão, orando por aqueles que se encontram enfermos, né, por aqueles que se encontram enlutados, por aqueles que se encontram desempregados, por todos aqueles que passam dificuldades nesses dias difíceis. Nós temos nosso boletim informativo que a nossa igreja recebe pelo e-mail ou pelo nosso grupo. Lá, você que é da nossa igreja tem os pedidos de oração, tem os motivos para orarmos. Nós temos tomar alguns irmãos acamados, alguns irmãos enlutados, né? E nós precisamos nesse momento lembrar deles, né? E lembrar daqueles também que se encontram desempregados. Vamos orar ao Senhor, apresentando os nossos irmãos. Senhor, sabemos que Tu pode todas as coisas. Sabemos que só o Senhor é quem domina todas as situações. É só o Senhor que pode dizer já, e é só o Senhor que pode dizer agora, e é só o Senhor que possa dizer basta. Não existe outra autoridade, Senhor, que possa controlar as situações da vida. Não há ninguém que possa prolongar a vida de alguém e nem antecipar a vida de alguém, Senhor. Não há ninguém que possa, Senhor, interromper uma história. Não há ninguém que possa, Senhor, livrar alguém de algo, Senhor, que ele está passando. Só o Senhor tem poder para tudo isso. Os homens tentam, Senhor. Os homens planejam e até mesmo acham que fazem alguma coisa acerca destas coisas. Mas só o Senhor tem domínio sobre elas. Só o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Porque o Senhor é o Rei das nações. Porque o Senhor é o Rei sobre todas as coisas. Porque o Senhor governa, Senhor, a nossa vida por completa, Senhor. Que governa este mundo por completo. Nada, Senhor, nada de bom e nada de ruim acontece fora dos teus olhos. Por isso, Senhor, apresentamos esses irmãos queridos, Senhor. Irmãos na fé, parentes dos nossos irmãos e conhecidos nossos, Senhor. Pedimos que o Senhor entre com graça e misericórdia na vida daqueles que se encontram enfermos. Temos, Senhor, uma lista extensa de irmãos enfermos, tanto aqui do Horizonte como da nossa igreja em Santo Amaro, quanto de pessoas que nós conhecemos. Que o Senhor venha
ampará-los e ajudá-los, Senhor, para a glória do teu nome. Também pedimos por aqueles irmãos que estão enlutados, Senhor. Eu quero aqui lembrar da nossa irmã Vandelza, ali de Santo Amaro. Que o Senhor console o coração dela, da Vanessa. Que o Senhor tranquilize-a, Senhor, colocando no seu coração a paz, meu Deus, e a tranquilidade. Ampara as suas filhas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão desempregados, Senhor, a lista cada vez aumenta mais. Nenhum país em crise, nenhum país, Senhor, em que o desemprego cresce assustadoramente. Só o Senhor pode colocar um fim nisso, Pai. E sabemos que o Senhor pode sustentar esses irmãos dando o pão de cada dia, não deixando faltar, Senhor, o necessário para cada dia. Também, Senhor, queremos orar pelo nosso país, Senhor, que vive, Senhor, num turbulhão, Senhor, vive, Senhor, numa crise, não só agora de saúde devido a essa doença, Senhor, mas também uma crise política. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, deste país. Que o Senhor estenda as tuas mãos graciosas sobre cada um, Senhor, da área desde os políticos, Senhor, até para o cidadão comum, para que todos nós juntos, Senhor, possamos erguer os nossos olhos para os céus, que é de onde vem o nosso socorro, e clamar a Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E pedimos, então, Senhor, que nós reconhecemos a nossa pequenez e fraqueza, Senhor, e possamos entregar tudo nas Tuas mãos. Que cada um desses políticos, Senhor, desde o presidente, governadores, prefeitos, deputados, Senhor, senadores, que o Senhor ilumine a mente deles, que o Senhor dirija-os, Senhor, para que eles possam governar essa nação diante da Tua vontade, Senhor. Porque eles estão lá como instrumentos Teus, Senhor. Estão lá para fazer aquilo que o Senhor quer. O Senhor é o verdadeiro governador, o Senhor é o verdadeiro rei, Senhor, sobre a humanidade. Por isso, Senhor, não tem mão melhor nenhum para essas pessoas ficar do que as Tuas mãos poderosas. Seja feita a Tua vontade, Senhor, sobre a vida de cada um. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor ainda com mais uma canção, que também vai de encontro ao que nós lemos, que nós falamos, onde Jesus Cristo é dado como o Rei das Nações. Louve ao Senhor juntamente com os nossos irmãos. São as Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. São as Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações,
Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor é o nosso Rei, é o Rei das nações, é o Rei sobre nossa vida. Continuemos adorando a este Rei que é digno de honra, de glória e de louvor. Meus irmãos, neste momento quero dar uma palavra aqui para os nossos membros da nossa igreja presbiteriana do Jardim Horizonte Azul. Você que faz parte da nossa igreja, vocês entregar o dízimo, nós vamos orar pela sua vida agora. Você que é dizimista, que é ofertante da nossa igreja, tudo está parado, mas a nossa vida continua. Nossa igreja está fazendo as suas lives, fazendo os seus cultos de glorificação ao Senhor. Estamos sempre reunidos para a glória de Deus. E você que queira entregar os seus dízimos e as suas ofertas, faça isso pelas vias bancárias. No nosso boletim tem lá o número das contas da nossa igreja. Também está aqui agora no nosso visor. Você pode estar aí printando a tela ou anotando, ou depois revendo no vídeo. Faça isso. Qualquer dificuldade, procure uma liderança da nossa igreja, tá? Dê preferência a isso. Caso você não tenha como fazer por via bancária, converse com uma das nossas lideranças e pode ter vir até a nossa igreja em um dia específico. Tem sempre alguém ali para vos receber. E nós queremos orar, então, por você que tem se mantido fiel, tem se mantido cumprido com aquilo que a palavra diz sobre o sustento da casa do Senhor. Queremos orar pela sua vida, sabendo que enfrentamos dias difíceis e mesmo assim a nossa igreja tem se mantido fiel para a glória do nome do Senhor. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, quero te louvar, ó Deus Santo, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado condições, Senhor, de passar por esta crise de saúde mundial e não tem deixado faltar o pão de cada dia, não tem deixado faltar a necessidade essencial para nós. Talvez, Senhor, muitos dos nossos planos foram por água abaixo, muitos dos nossos planos falharam, Senhor, muitos dos nossos prognósticos financeiros que foram projetados do final do ano para o começo, para este ano todo, talvez eles diluíram, Senhor, diante desta crise de saúde mundial, mas certamente nós podemos ver o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Não nos tem faltado nada, Senhor. Não nos tem faltado o pão de cada dia e não nos tem faltado, Senhor, aquilo que nós precisamos e necessitamos diariamente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque isto é o teu amor, a tua graça para conosco. Te agradecemos por aqueles que têm se mantido fiel nos dízimos e nas ofertas, Senhor, que o Senhor continue abençoando-os e sustentando-os, Senhor. E também, Senhor, te louvamos por aqueles que, mesmo em meio de dificuldades, Senhor, se não puderam contribuir, mas estão sempre em oração, Senhor, estão sempre amparando-nos e sempre dispostos a te servir com fidelidade. É isso que o Senhor quer, mais do que uma contribuição, é a fidelidade do coração. Isso só é possível porque o teu Espírito Santo nos comunica, Senhor, com a tua igreja. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor com o nosso seminarista Lucas Vanzella, que estará ministrando a palavra nessa manhã. Bom dia, meus irmãos. Nessa manhã nós vamos meditar no texto de Atos 10, 44 a 48. Convido você a abrir sua Bíblia. Atos 10, 44 a 48. Nessa manhã nós vamos... nossa pregação nessa manhã será como Deus sela o seu povo por meio do Espírito Santo. Atos 10, 44 a 48. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda Pedro falava estas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também os gentios foi derramado o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?
e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua orientação nessa manhã para podermos aprender aquilo que o Senhor nos ensina. Pedimos a tua iluminação e direção, em nome de Jesus, amém. É importante nós observarmos, meus irmãos, que esse texto ele está dentro de uma narrativa maior, que inicia no verso 1 do capítulo 10 e se estende até o verso 18 do capítulo 11. Nesse texto, Deus está incluindo os gentios também no corpo de Cristo, na igreja. A partir do verso 1 do capítulo 10, Deus aparece em visão a Cornélio e diz a ele que chame Pedro. Cornélio era conhecido entre os judeus por ser um homem piedoso, dar esmolas, ajudar a nação de Israel, mas ainda não era um crente. Embora gozasse de evidências, gozasse de prestígio, ele ainda precisava receber o Senhor. E o texto também nos mostra que Pedro recebeu também uma visão, a visão dos lençóis, onde vários animais foram colocados, e Deus disse para ele matar e comer. E Pedro disse: eu não posso comer esses animais porque eles são impuros, e Deus lhe disse para matar e comer porque não era para ele considerar impuro o que Deus estava purificando. Isso já era um sinal do que Deus queria ensinar para ele, de que eles não poderiam mais considerar os gentios como uma nação impura, porque esse era o conceito judaico, de que somente eles poderiam receber a salvação, somente para eles foi dado Cristo. Então, o que Deus queria mostrar por meio dessa visão é que ele também estava recebendo gentios e eles não eram um povo impuro como eles imaginavam e entendiam até aqui. Então Pedro segue junto com os homens enviados por Cornélio, se encontra com Cornélio, prega sobre Cristo a eles, anuncia as palavras do Evangelho, dos versos 34 ao 43, e é então que acontece durante a pregação de Pedro esse evento. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo interrompe a pregação de Pedro e sela aqueles homens diante daqueles judeus. A conversão, ela transforma o interior, como nós já vimos bastante a respeito disso. A conversão, ela transforma o interior do crente, e esse crente, ele recebe o selo do Espírito Santo. Ele é transformado, é iluminado, recebe a Cristo, e o Espírito Santo passa a habitar em seu coração. Nós vamos ver isso um pouco mais nesse texto. Mas esse texto também é importante porque ele é a continuação da profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Lembre-se que Pedro, no dia de Pentecostes, interpretou essa passagem, ou esse momento, como o derramar do Espírito Santo. E quando Jesus subiu aos céus, no começo do livro de Atos, o verso 8 do capítulo 1, Jesus diz a eles que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse, e eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando a profecia de Joel foi dada, foi dito pelo profeta que para toda a carne seria aquela promessa. Então, em Atos 2, nós temos a descida do Espírito Santo entre os judeus em Jerusalém, e agora no capítulo 10 nós temos a descida sobre o Espírito Santo. Então, a fé em Cristo, o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. E esse é o progresso do livro de Atos. Nós vemos o evangelho partindo de Jerusalém, atingindo os samaritanos um pouco antes no capítulo 8, atinge o eunuco no capítulo 8 também, e agora no capítulo 10 atinge os gentios. E nesse movimento depois nós vamos ver as missões de Paulo, as 3 viagens missionárias, até atingir a Roma no último capítulo de Atos. Então, o evangelho ele vai se espalhando no mundo conhecido, a ponto de alguns dizerem que em 10 anos Paulo havia evangelizado todo o mundo conhecido. Então, a palavra de Deus ela vai avançando e vai atingindo cada vez mais pessoas. E nesse texto específico, Deus está mostrando que o muro que separava gentios e judeus estava sendo removido.
o muro que separava judeus e gentios estava sendo removido. E Deus estava incluindo no seu corpo, na igreja, também gentios. E isso é o que vai causar um espanto por parte dos judeus. Então, o que nós temos a primeira ideia que nós temos nesse texto é que Deus sela o seu povo com o Espírito Santo. E nós vamos ver isso no verso 44. Enquanto Pedro ainda pregava essas palavras, o Espírito Santo desce sobre os gentios, e eles passam a falar em outras línguas e engrandecer a Deus. O verso 44, então, nos mostra a descida do Espírito Santo e o selo que o Espírito Santo coloca sobre os seus eleitos. Nós vamos ver na explicação do que aconteceu no capítulo 11, que aqueles homens ali, Cornélio e sua família, que haviam recebido o Espírito Santo, eles haviam entendido aquela mensagem, haviam entendido aquela mensagem, haviam mudado o seu coração e haviam recebido o Senhor Jesus. É importante nós observarmos que a palavra de Deus foi o instrumento para a propagação do Evangelho. Pedro contava para eles o que havia acontecido com Jesus. A história da salvação, ela parte da história de Cristo. Pedro dizia para eles o que havia acontecido com Jesus, como ele havia sido morto, como ele havia ressuscitado, e que eles mesmos eram testemunhas de tudo aquilo que havia acontecido. E é então que, enquanto a palavra é pregada, o evangelho é anunciado, que Deus faz a obra. Deus já havia preparado todo o momento, havia preparado todo aquele evento para que isso acontecesse. Nós lemos isso no capítulo 11, que é quando Pedro explica aos judeus de Jerusalém o que havia acontecido. E depois nós temos também no capítulo 15, esse texto ele vai servir como a fonte para Pedro defender que não é necessária a circuncisão dos gentios, quando eles vêm a crer. Então, Pedro mostra que aqueles homens haviam crido, assim como eles próprios creram em Jesus, e a palavra de Deus está presente na pregação, na explicação, no ensino, e é por meio da palavra que a fé vem. É por meio da palavra que Deus opera a salvação. E esse texto também ele nos mostra que aquela palavra ela foi aplicada no coração daquelas pessoas que ouviam. O Espírito Santo iluminou aqueles homens para que eles compreendessem o Evangelho e eles tiveram o seu interior transformado. Observe na sua Bíblia, capítulo 11, capítulo 15 de Atos. Atos 15, os versos 9 a 11. Pedro diz diante do Concílio de Jerusalém: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então aqui Pedro está diante do Concílio de Jerusalém, quando a questão sobre se é necessário ou não a circuncisão de gentios, para que eles passem a fazer parte da igreja, Pedro está dizendo para eles que aqueles homens também creram, assim como eles, e o Espírito Santo havia purificado o coração deles. O verso 11 diz: purificando-lhes pela fé o coração. Então nós vemos a ação do Espírito Santo, no sentido de iluminar, de descer sobre eles para que eles entendam a palavra, e nós vemos a transformação que ocorre no coração. E aí sim, a partir do momento em que nós temos o coração transformado, temos os olhos iluminados, aí nós podemos responder com fé. A mensagem do Evangelho foi o que aconteceu com aqueles gentios nesse momento. E aí Pedro então vai dizer que não é necessário o batismo do Espírito Santo, e o verso 11, que não é necessário a circuncisão, o verso 10 aí do capítulo 15, não é necessária a circuncisão de gentios. E aí ele diz no verso 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, diferente do que os judeus imaginavam, e até em meios cristãos, nós vemos em Atos isso, alguns judaizantes debatendo com Paulo, eles entendiam que de alguma forma era necessário que primeiro alguém se tornasse judeu, para depois se transformar gentil. Então, por meio da circuncisão ele era incluído,
E após isso, uma vez que já é um judeu, ele pode se tornar um cristão. Mas Pedro está ensinando aqui, e o Espírito Santo deixa muito claro também, no capítulo 10, que não é necessária a circuncisão, que Deus chama os seus, Deus os escolhe, Deus envia o seu Espírito para transformar o coração e habitar, selando os seus corações. Não é necessário de rituais, e como Pedro disse ali no Concílio de Jerusalém, eles foram salvos pela graça. Deus os escolheu, Deus os chamou, deu a oportunidade para que eles ouvissem a palavra e transformou seus corações. Salvação pela graça, a salvação operada pelo próprio Deus. E se nós lermos o relato todo, vemos como Deus preparou cada momento para que Cornélio e a sua família ouvissem o evangelho, para que Cornélio e sua família ouvissem da boca do próprio Pedro sobre Jesus Cristo e assim a sua vida fosse transformada. Então nós vemos que Deus ele chama os seus e transforma os seus corações, os selando com o Espírito Santo. E aí a consequência disso, no verso 45 e na primeira metade do verso 46, é que aqueles que acompanhavam Pedro, capítulo 11 nos diz que são 6 homens que acompanhavam Pedro, eles ficam maravilhados com tudo aquilo. Verso 45 do capítulo 10. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então, quando eles viram aquele momento, eles entenderam que o mesmo que ocorrera em Atos 2 também acontecia aqui. Então, nós podemos ver que uma vez que o crente ele é selado com o Espírito Santo, isso leva a que ele louve a Deus, que engrandeça a Deus. E aqueles homens puderam testemunhar como a mesma coisa acontecia, porque não havia distinção. A ideia deles era de que Jesus era destinado aos judeus. Jesus só poderia ser aceito pelos judeus e, portanto, a mensagem não podia sair dali. Mas eles não haviam entendido tudo aquilo que Deus havia mostrado desde o Antigo Testamento. Os judeus haviam sim recebido os oráculos de Deus e eram aqueles que levavam a mensagem de Deus. Os judeus haviam recebido a incumbência de serem o povo de Deus, mas eles precisavam testemunhar a respeito de Deus no seu mundo. Deus havia escolhido um povo que era para ser o seu testemunho, mas na nova aliança isso culminaria com a escolha de um povo, não mais étnico, não mais uma nação, mas um povo que é de toda língua, tribo, povo e nação. Como nós lemos na liturgia, o destino de todos nós é estar diante de Deus, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas naquele grande dia, uns estarão recebendo os galardões de Deus e outros a condenação. Então Deus está juntando um povo para si, para adorar o seu nome, para engrandecer o seu nome. E isso já fica evidente nessa vida. Então aqueles judeus estavam sendo incluídos. E nessa ideia que os judeus tinham de separação, eles entendiam que os gentios eram como se fosse uma categoria inferior, ou fossem pessoas de segunda classe que não mereciam receber o evangelho. Mas Deus está unindo todos os povos sob uma mesma fé. Não há distinção étnica, racial, econômica, de educação, nada que faça com que uma pessoa não possa receber o evangelho. A todos é destinado o evangelho. A todas as classes de pessoas o evangelho atinge. Ninguém pode separar ninguém por alguma característica, mas Deus pode salvar qualquer pessoa, e foi isso que os judeus entenderam. Foi isso que os judeus ali puderam compreender, aqueles que são chamados fiéis da circuncisão, que eram pessoas de origem judaica e que haviam recebido a Cristo, e portanto eram crentes no Senhor Jesus. Então ele vai mostrar para nós então que o Espírito Santo havia aberto o coração daqueles homens, eles haviam sido convertidos, haviam sido transformados, e portanto aqui nós temos a transformação interior. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele, como eu disse, ele ilumina o nosso coração, nosso entendimento, para que nós compreendamos a mensagem de Jesus, para que nós creiamos no Evangelho de Cristo. Ele mostra a nossa condição e necessidade de redenção, e aí ele opera com a regeneração. O Espírito Santo nos dá nova vida, nos tira do império das trevas e nos transporta para o Filho do seu amor. Então é uma mudança completa de mente, coração e vontade. Todo ser humano, de forma integral, é transformado.
E essa operação do Espírito Santo é a que transforma e é o que nós vemos como a conversão. Então aqueles homens receberam isso, receberam essa transformação e as evidências estavam ali bem claras. A consequência disso foi que eles falaram em línguas e engrandeceram a Deus. Quando nós olhamos a questão das línguas, muitas vezes há a compreensão de que elas sejam sinais estáticos, como nós vemos hoje, mas a forma como está descrito aqui, ela faz referência ao texto de Atos 2. Em Atos 2, nós temos as línguas acontecendo como fenômenos linguísticos. Eram as línguas das nações. Volte na sua Bíblia no capítulo 2, para que nós possamos verificar isso. No capítulo 2, nós lemos no verso 4, que eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes dava a conhecer. A palavra usada como línguas, tanto aqui quanto no capítulo 10, ele faz referência a línguas, ou línguas como órgão, a língua como órgão do corpo, ou então como uma linguagem falada naqueles dias. E o que nos ajuda a entender que essas outras línguas significavam linguagens humanas é que, a partir do verso 9, nós lemos uma lista de pessoas dizendo que ouviam em suas próprias línguas. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, também judeus como prosélitos, cretenses, arábios. E aí então eles ouvem as grandezas de Deus e ouviram o engrandecimento de Deus por parte daqueles homens que falavam em línguas. Então nós vemos que são línguas de fato humanas, que tinham como objetivo atingirem essas pessoas. Provavelmente, nesse momento, aquelas pessoas poderiam não compreender hebraico ou aramaico que eles estavam falando ali. Então Deus usou esse dom de línguas para que eles pudessem compreender aquilo que eles diziam. Esse engrandecimento de Deus. Provavelmente estavam dando glórias a Deus, bendizendo o nome do Senhor. E quando nós olhamos para o texto do capítulo 10, eles falam que estava acontecendo o mesmo que aconteceu naquele momento. Os fiéis da circuncisão, Atos 10, 45, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Né? Então, o evento que aqui acontece, ele ocorre da mesma forma de Atos 2, um fenômeno linguístico em que Deus lhes permite falar em outras línguas. Qual é o propósito disso? O movimento de Atos também, ele mostra que aquelas pessoas estavam sendo habilitadas para também serem testemunhas de Deus. Se nós observarmos o capítulo 8, até o capítulo 8, o evangelho ele é propagado em Jerusalém. No capítulo 7, nós temos a morte de Estevão. Estevão prega ali, faz a sua defesa diante do tribunal e finalmente ele é morto, apedrejado. A consequência disso é que todos aqueles que eram de Jerusalém foram espalhados. Capítulo 8, verso 2. Naquele dia levantou-se grande perseguição, verso 1 ainda, né? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, somente os discípulos ficaram em Jerusalém. Verso 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, todos são dispersos porque a perseguição foi grande naqueles dias. E Saulo, né, ainda antes de se tornar Paulo, Saulo perseguia ferozmente aqueles irmãos. E observe o verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. E aí há o relato de Filipe pregando aos samaritanos e depois ao eunuco. Então, o próprio livro de Atos, ele mostra esse progresso do evangelho. E aqueles gentios, eles estavam sendo incluídos na igreja, não só para fazerem parte e manifestarem o amor de Deus e engrandecerem a Deus, mas para que também eles fossem incluídos na missão. Então,
as línguas eles tinham esse sinal, mostrar a propagação do evangelho. Quando nós observamos esse mesmo tema ao longo das Escrituras, ele aparece de novo somente em 1 Coríntios, entre os capítulos 12 e 14. E em nenhum outro livro do Novo Testamento ele aparece. E nós vemos nesse texto de Coríntios a repreensão de Paulo sobre o mau uso dessas línguas, e Paulo vai dizer para eles que é necessário então que tenha interpretação, já que eles estão manifestando aquelas línguas, né? Então, o propósito delas é o engrandecimento de Deus e para que as outras pessoas ouçam a mensagem do evangelho. Então, o que o texto nos mostra é isso. A mesma forma que aconteceu com os judeus, acontecia com os gentios, e essas línguas manifestavam aquele mesmo evento de Atos 2, mostrando que o Espírito Santo, de fato, havia descido sobre aqueles homens que ali receberam o Espírito Santo. Entre aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo, Cornélio e a sua família. E a consequência disso é o engrandecimento de Deus. Então, toda aquela manifestação, a descida do Espírito Santo, as línguas, tinham como propósito engrandecer a Deus. E isso é louvor e adoração. Nós podemos ver pelas Escrituras que o propósito para o qual Deus nos chama é para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome. Deus nos chama para louvar a Ele por aquilo que Ele faz. E tudo aquilo que Ele nos dá, a natureza também, o mundo ao nosso redor, tudo isso é para manifestar a sua grandeza, para que nós possamos ver a grandeza desse Deus ao observar a natureza, os céus, os mares, tudo aquilo que Deus nos dá. E também a providência de Deus, quando Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, tudo isso nos leva a ver a grandeza de Deus e engrandecer o seu nome. Então, a segunda ideia desse texto é que, uma vez que nós fomos chamados e selados pelo Espírito Santo, nós somos chamados a louvar a Deus e engrandecer o seu nome. E a última ideia que nós temos é que isso que Deus faz em meio ao seu povo é para nos unir em uma só fé. Isso fica claro a partir da segunda parte do verso 46. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Então, se aqueles gentios foram selados com o Espírito Santo, haviam manifestado a presença do Espírito Santo em seus corações e em sua vida, porque aquelas evidências que eles presenciaram ali, as línguas de engrandecimento, mostrava que o Espírito Santo estava agindo no coração deles, e mostrava que aquela ação do Espírito Santo era uma operação final, não era uma manifestação que daqui a pouco passaria e eles voltariam à sua condição. Mas a partir daquele momento, o Espírito Santo habitava aqueles corações. O Espírito Santo havia transformado aquelas pessoas e eles eram de fato pertencentes a Cristo. Aqueles homens e mulheres tinham sido transformados para, de uma vez por todas, serem crentes no Senhor Jesus. E agora então Pedro pergunta: alguém pode recusar o batismo? Vocês viram que o Espírito Santo desceu sobre eles, que ocorreu com eles o mesmo que ocorreu conosco. E se isso aconteceu com eles, alguém pode recusar o batismo? Isso porque o batismo ele representa o sinal visível daquilo que já ocorreu no coração. Provavelmente, se não tivesse ocorrido dessa forma, dificilmente alguém aceitaria que aqueles gentios fossem recebidos. Nós vemos em outros relatos de Atos que o Espírito Santo ele é concedido após o batismo com água. Mas aqui ele ocorre de forma diferente, justamente para que eles vissem a operação do Espírito Santo. Uma vez que aquelas pessoas foram transformadas, receberam o Espírito Santo, receberam a marca clara de que Deus os havia recebido, então agora eles recebem o batismo visível, ou a forma visível de inclusão na igreja. E isso nos leva então à ideia do que é o sacramento do batismo. Uma definição que é dada nos catecismos é de que ele é uma graça, ele simboliza a graça que foi operada já no coração.
é a resposta ou a mostra de que algo foi transformado já no interior. É o sinal visível de uma graça invisível. Algo já aconteceu no coração e, portanto, o sinal externo também é concedido à pessoa. O sinal visível de uma graça invisível. E foi isso que aconteceu. Uma vez que eles receberam o batismo do Espírito Santo, eles podem também e devem receber o batismo da igreja que os incluía. E por isso eles são ali batizados com água. É importante isso porque algumas concepções de hoje em dia levam à ideia de que primeiro nós recebemos a conversão e depois o Espírito Santo é derramado sobre a pessoa como se fossem dois momentos diferentes. Mas o texto nos mostra que são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Não tem como nós sermos transformados ou não tem como nós sermos considerados crentes se nós não temos o Espírito Santo. Uma vez que, para que nós possamos responder ao Evangelho, é necessário o Espírito Santo, não poderia haver um crente que não o tem ainda. Então, para que nós possamos crer em Cristo, para que nós possamos receber a mensagem do Evangelho, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos, é necessária a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, essas duas coisas são colocadas juntas aqui e nos mostra claramente como isso acontece. Uma vez que somos transformados, somos capacitados e chamados, nós respondemos à mensagem do Evangelho. Então, é uma operação única da conversão. O Espírito Santo habitando em nossos corações e aí selando aqueles que recebem a mensagem do Evangelho, acontece de uma única vez. Então, aquelas pessoas foram unidas numa só fé. Não eram mais judeus e gentios. Não eram mais gregos e judeus. Mas eram o povo de Deus. Eram agora unidos pela mesma fé, pelo mesmo amor, pelo mesmo Senhor, pelo mesmo batismo com o mesmo Espírito. É o que Paulo escreve aos Efésios. É uma igreja única. E por isso o credo dos apóstolos fala sobre uma igreja universal. Uma única igreja. Né? Porque é uma igreja composta dos crentes do Senhor Jesus. E o texto deixa muito claro que não há distinção. Não existem categorias de crentes, não existem qualificações de crentes. Porque o Senhor chama os seus, os capacita e os transforma. E eles estão, portanto, unidos numa mesma fé e, como nós vemos aqui, num mesmo batismo. Um batismo no Senhor Jesus. E é interessante nós observarmos que Pedro ordena que aqueles homens sejam batizados e não é ele especificamente que batiza. Mas ele ordena que aquelas outras pessoas batizem. Pedro quer mostrar aqui que aquelas pessoas deveriam crer em Jesus e não deveriam se tornar arrogantes dizendo, Pedro me batizou. Aconteceu também com Paulo, quando Paulo disse, eu não batizei nenhum de vocês, exceto alguns. Porque é justamente a condição que nós temos de tentarmos nos engrandecer pelas pessoas que conhecemos, ou então pelas pessoas que nos pregaram, ou pessoas que nos batizaram. Pedro está mostrando que o que une os crentes e o que nos torna filhos de Deus é a operação de Jesus Cristo. O que nos une é o batismo em nome do Senhor, e não as pessoas que agem na nossa vida, na nossa conversão. O rei da igreja é o Senhor Jesus, é o rei das nações, é o rei do universo. Ele é o que nos une numa só confissão. Então aquelas pessoas foram batizadas para glorificarem o nome de Deus. Então as evidências estavam todas ali. O Espírito Santo havia deixado muito claro quando ele interrompe Pedro e desce sobre aquelas pessoas que a operação era uma ação completa de Deus, que chamava aquelas pessoas, os transformava, fizeram com que eles respondessem com fé, fossem transformados e agora pudessem ser recebidos como povo do Senhor. Então esse texto nos mostra a pregação aos outros povos. Como nós lemos na liturgia, na ascensão, Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
E nesse mesmo momento da ascensão, Jesus também disse: esperem o poder que virá do Espírito, para que vocês sejam testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava mostrando que na nova aliança todos estão incluídos. Se antes Israel era o portador da mensagem de Deus, que levava os oráculos, levava a promessa do Messias, era o povo que Deus demonstrava o seu amor e que deveria refletir esse relacionamento. Na nova aliança, todos são incluídos dentro de um mesmo povo, o povo de toda língua, tribo e nação. E isso nos mostra a necessidade da pregação do evangelho. É o que Paulo faz logo na sequência. É o que os apóstolos estão fazendo também ao pregarem a outras pessoas. E aí depois as cartas nos vão mostrar vários gentios incluídos na igreja de Cristo. Várias igrejas no mundo antigo. E nós somos também herdeiros dessa mesma missão. Nós não somos judeus de nascimento, mas nós somos também unidos pela fé em Cristo Jesus. Somos unidos pelo mesmo Senhor, no mesmo batismo. Então, nós vemos claramente aqui a pregação do evangelho a todos os povos. Outro elemento importante da passagem é que no final do verso 48, eles pedem para que Pedro e os demais permaneçam com eles por mais alguns dias. Há muitos momentos em que nós achamos que, pelo fato de sermos crentes, termos o Espírito Santo, não é necessário mais nenhum estudo da palavra. O que recebemos no princípio é o suficiente para nós caminharmos na vida. O pedido daquelas pessoas tinha como propósito aprenderem mais do Evangelho de Cristo, aprenderem mais sobre a verdade do Evangelho. Pedro havia sido interrompido na sua pregação pelo Espírito Santo, então eles queriam compreender mais sobre a mensagem do Evangelho. Isso nos mostra a necessidade de um contínuo estudo da Escritura, um contínuo conhecer do Senhor, um contínuo conhecer da vontade de Deus, para que nós possamos agir de acordo com essa vontade. Um cristão é transformado para amar e ter um Senhor. E esse Senhor, ele precisa ser servido da forma que é agradável a ele. E nós só fazemos isso por meio do estudo da palavra. Tanto o conhecimento maior dele, quanto o que é necessário para viver para ele, nos é dado pela Escritura, através da revelação que ele mesmo nos deu. Então isso nos mostra a necessidade do estudo sistemático das Escrituras. Conhecer a Deus e servi-lo. Porque esse é o propósito nosso, glorificar a Deus, engrandecer o seu nome. E somente nós podemos fazer como ele merece à medida em que nós conhecemos. O que nós aprendemos então desse texto? Como conclusão, nós devemos pregar a todas as pessoas. Nós vimos que todos aqueles gentios foram incluídos no povo de Deus. E Deus mesmo havia preparado aquele momento para que Pedro fosse com outros judeus que também eram cristãos. Então, nos mostra a necessidade de pregar a todas as pessoas. Nós não podemos olhar para alguém e pensar, essa pessoa nunca vai receber o evangelho, ou então termos medo de propagar o evangelho, porque Deus mesmo chama os seus. Quando nós lembramos da doutrina da predestinação, nós lembramos que Deus tem os seus, e eles responderão ao evangelho no momento em que Deus determinou. E isso faz com que a nossa pregação ela seja no poder de Deus. E é isso que o evangelho mostra. Romanos 1,17 diz que o poder está no evangelho, que o poder para transformar está no evangelho. E por isso nós devemos confiar que Deus fará a obra. A nossa missão é pregar, ir e fazer discípulos e ensinar eles a guardar aquilo que o Senhor nos tem dado. Outra lição que nós temos nesse texto é que o Espírito Santo sela os crentes no Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita a respondermos ao Evangelho, ele testifica a respeito de Cristo em nossos corações para que nós creiamos na verdade. Então, é ele quem opera a transformação e ele desce sobre os crentes no momento da conversão. Não são dois momentos separados. Um em que nós nos tornamos um crente ainda vacilante e depois recebemos o poder do Espírito para ser um crente pleno. Não, o Espírito Santo ele desce de uma única vez, habilitando nossos corações para receber a mensagem do Evangelho e habitando em nós, para que nós possamos viver para Jesus, termos nossas orações ouvidas. O Espírito Santo nos ajuda nesse momento nas nossas orações, nas nossas petições. Então o Espírito Santo ele sela os crentes e os coloca
no povo de Deus e nos coloca no povo de Deus. Então, o Espírito Santo é a marca de que nós fomos recebidos como filhos de Deus. E a última ideia que nós temos é que todos seremos reunidos em um só povo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Apocalipse 7, nos versos 11 e 12. Ou melhor ainda do 9 até o 12. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a honra e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus chama um povo para o adorar. E esse povo está reunido numa só fé, num só Senhor, sobre um mesmo Espírito Santo. E o que nos aguarda é o momento onde estaremos diante do Cordeiro, como o texto aqui de Apocalipse nos mostra. Diante do Cordeiro, o louvando, adorando pelo que ele é. O louvor, a honra, a sabedoria, as ações de graças e a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus. O motivo do nosso louvor e da nossa adoração é Cristo. É a Ele que é destinada a nossa adoração. E isso será feito por um único povo. E isso já é feito aqui por um único povo, mas de forma completa e plena. Isso acontecerá no último dia. E a partir daí, onde todos estaremos reunidos diante do Cordeiro, louvando o seu nome, bendizendo pelo que ele fez por cada um de nós. E isso só é possível porque o Espírito Santo habita em nossos corações e nos transforma. E essa é a marca que Deus dá ao seu povo. Foi o que Jesus disse, o Consolador, o nosso advogado, que habitaria em nossos corações. O Espírito Santo habita em nós. E é ele quem nos sela com a marca de nossa filiação com Deus. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pela obra da redenção. Agradecemos porque o Senhor nos deu o Senhor Jesus. E também somos gratos pelo Espírito Santo que habita em nossos corações, mostrando o nosso pecado, nos ajudando nos momentos de aflição, consolando os nossos corações e nos ajudando em nossas orações também. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou só, mas mandou o Teu Espírito para habitar conosco. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e por essa tão grande obra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vamos ouvir agora, nós vamos cantar, cante junto conosco o hino 226, o hino que fala a respeito da história de Cristo, que nós devemos guardá-la no coração, e é essa mensagem que nós devemos anunciar, como nós vimos nesse texto. Cantemos. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como Ele encarnado veio no mundo morar, aos pecadores indignos, de Deus o amor revelar. Aos pecadores indignos, de Deus o amor revelar. Conta como Ele bondoso, nunca ninguém rejeitou. Como de mãos estendidas, todos a se convidou. Como não pode
seja quem for rejeitar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Conta-me quando no monte sobre a cidade chorou, pois orgulhosa e rebelde o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora sobre os que seguem o mal e endurecidos resistem ao seu amor divinal. E endurecidos resistem ao seu amor divinal. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado, ele por ímpios morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Vamos fazer a oração final, meus irmãos, encerrando assim nosso culto. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por esse momento em que podemos cantar louvores ao Teu nome, podemos orar ao Senhor, podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, meditar nessas coisas, meditar na Tua palavra e assim aprendermos mais de Ti a cada dia. Ajuda-nos, nos dirige, ó Pai, e pedimos ao Senhor que cuide de nós, como o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Console todos aqueles que estão enlutados, dá força aos que estão desanimados, dá força aos que lutam, Senhor, contra essa doença e contra outras doenças. Ajuda-nos, Senhor, e esteja conosco, com o Teu poder, com a Tua graça diante de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a engrandecermos o Teu nome, a Te louvar a cada dia e que nós possamos, Senhor, viver para o Senhor a cada momento. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos apenas alguns avisos com respeito à programação durante a semana. Às segundas, quartas e sextas nós temos a quarentena em Jó, e às quintas nós temos o pastor Leandro e o reverendo Augustus falando a respeito das profecias. Acompanhe durante a semana essas programações, elas ocorrem no canal da Igreja de Santo Amaro. Esteja aproveitando para estudar isso. Aproveite também sua semana e o tempo que você tiver a mais para orar com a sua família, estudar a palavra de Deus com sua família, para que nós possamos, assim, crescer mais no conhecimento de Deus, crescer mais em santificação e crescer assim como crentes que testemunham a respeito do Senhor Jesus aonde vão. Nós vamos ter uma pausa agora. Em alguns minutos nós teremos a nossa aula de escola dominical com a classe dos adultos e também a classe de catecúmenos. Que Deus os abençoe e os guarde e tenham todos uma ótima semana.